E hoje eu quero falar sobre 7 princípios que te levam a viver debaixo do favor de Deus. Vivendo debaixo do favor de Deus. O que é viver debaixo do favor de Deus? Você trabalha, você luta, você conquista, mas debaixo do favor de Deus, você tem um resultado dobrado, triplicado, quadruplicado. Você tem a sua casa, a sua esposa, os seus filhos, vocês vivem, tem ali uma vida normal, natural, mas debaixo do favor de Deus, aquela casa tem saúde, aquela casa tem paz, os seus filhos casam bem, você vê os seus netos com saúde, e você vê uma vida longa. Isso é favor de Deus. A gente tem sonhos, tem desejos, luta, trabalha, alcança. Ótimo, maravilhoso, mas debaixo do favor de Deus, a gente alcança 10 vezes mais, muito além da nossa capacidade, da nossa força. Viver debaixo do favor de Deus é saber que tudo que você coloca as mãos, prospera. Viver debaixo do favor de Deus é saber que todos os problemas que vêm, Ele luta por você e já te deu vitória antes de começar a guerra. Viver debaixo do favor de Deus é o que eu e você precisamos. E é interessante porque nós podemos atrair o favor de Deus sobre a nossa vida. Diga isso, eu posso atrair o favor de Deus sobre a minha vida. E esses 7 princípios, são 7 princípios que, se você colocar em prática essa semana, o favor de Deus virá sobre você e a sua família, e você vai experimentar grandes resultados em todas as áreas da sua vida. Amém? E eu quero compartilhar com você esses 7 princípios. Vai que você realmente tem vontade, interesse de viver debaixo do favor de Deus. Aí você pega seu celular, anota quais são os 7, à noite antes de dormir, lê, ora sobre isso, analisa a sua vida, porque isso é uma instrução. Diga isso. Levanta a tua mão e diga isso. Eu posso. Eu tenho a capacidade, o poder da decisão para atrair favor de Deus sobre a minha casa. Amém. Primeiro princípio: honre aos seus pais. Efésios capítulo 6, versículo 2 diz assim: honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Olha que interessante, o quanto honrar pai e mãe é importante. Não é só um mandamento, mas é um mandamento seguido de promessa. Ou seja, se Deus nos dá uma recompensa, é porque isso é extremamente importante. Ele está dizendo: eu quero que vocês façam isso, mas eu quero tanto que eu vou até recompensar se vocês fizerem. E não só isso, é o primeiro mandamento com promessa. Então aí você entende a importância desse princípio. E aí segue o versículo 3: para que tudo te corra bem, favor de Deus, e tenha longa vida sobre a terra. Gente, eu sou de um tempo, e eu não sou velho, sou muito mais novo que 80%, 90% de quem está aqui. Pode ver, eu sou extremamente jovem, bonito, inteligente, não preciso ficar falando de mim mesmo, mas eu sou de um tempo que eu pedia bênção ao meu pai, bênção à minha mãe, antes de deitar e dormir. Eu precisava disso, que eles me abençoassem para dormir, e eles me ensinaram assim. Na nossa casa a gente comia o que a minha mãe colocava na mesa. Sorte de quem nasceu em Santa Catarina: polenta, frango, lá em Goiás, gueroba, angu, jiló e piqui. Vocês não têm nem noção o que é isso. Vocês não têm nem ideia o que é isso. Meu pai chegava em casa no final do dia e sentava em uma poltrona. Eu, minha irmã, o meu irmão, a gente ia lá, tirava o sapato do pé dele, tirava a meia, colocava, punha do lado. Pai, o senhor quer alguma coisa? Quer uma água? Meu pai tinha um costume, não era cristão, de tomar uma cerveja quando chegava em casa à noite. A gente ia na geladeira, abria, colocava no copo, entregava na mão dele. Eu sou desse tempo.
Isso não é feio, isso não é vergonha. Não era cristão, mas ele nos ensinou a honrar pai e mãe. Meu pai acordava todos os dias pela manhã, meu avô morava uma quadra depois, meu avô e minha avó. Todos os dias, 365 dias do ano, meu pai saía de casa antes de trabalhar. Passava na casa do meu avô e da minha avó, pedia bênção pai, bênção mãe, e meu pai ia trabalhar. Então a gente cresce debaixo de uma cultura. Querido, os ocidentais não têm essa cultura de honrar pai e mãe. No Oriente as coisas são diferentes. O Oriente Médio, a Ásia, China, Japão. O que o pai fala, o que a mãe fala é lei. Hoje você fala, filho, me ajuda aqui, deixa eu terminar meu jogo. Mas ele joga 24 horas. Esse jogo nunca acaba, você já percebeu isso? Quem tem filho sabe. E se você insistir, mas na hora que eu já estava aqui finalizando. Mas ele vive finalizando um jogo, é o dia inteiro. Eles reclamam, eles brigam, eles dão ordem. Eu nunca me esqueço, quando eu comecei a namorar a Liana, e aí fui até a casa dela, conheci os pais dela, eu olhava 3 moças e um rapaz, e elas ficavam ali do lado dele, paizinho e beijo, e toma, pega, e dava na mão, e era uma coisa assim, sabe, uma honra, um respeito. Hoje, gente, meu sogro, se ele espirra, as 3 filhas, mais o filho, os 4, já estão na casa dele lá, e aí um faz massagem no pé, e o outro busca o remédio, põe o termômetro, uma frescura, mas está assim. É lá, as meninas têm tudo quase 50 anos, e está lá desse jeito até hoje, mas é um respeito, uma honra, e eu nunca me esqueci, a primeira vez que eu estava na casa do meu sogro disse assim, filho, dê educação aos teus filhos, e filho, além de respeito, precisa ter um pouquinho de medo dos pais. Eu achei aquilo assim, exagero, mas é interessante o tanto que essas meninas respeitam e honram o pai, honram a mãe. Hoje, seu filho decide o que quer comer, seu filho decide aonde quer ir, seu filho decide o que ele quer ver, e quando você vai falar com seu filho, parece que você está pedindo dinheiro emprestado para ele, porque é a humilhação que você faz para falar com o teu filho. Filho não respeita, não honra. Agora escute o que eu vou te dizer. Honrar pai e mãe traz favor de Deus. Tudo que você fizer vai correr bem e terá vida longa. Você sabe o que isso significa? Que se seus filhos continuarem desonrando e desrespeitando a você, tudo vai mal na casa deles e vão morrer cedo. Duro, né? Mas é o que a Bíblia diz. Você quer atrair favor de Deus sobre a vida dos seus filhos? Dê educação, ensine eles respeito e honra. Debaixo do meu teto ninguém me diz respeito, ou a minha esposa. Meus filhos lá pequenininho, aquela coisa, e da birra e tal, e aí na mesa comendo, de repente um vai e grita com a mãe, e o outro grita, e minha esposa disse, eles estão assim a semana inteira. Eu só olhei para os dois e disse, presta atenção, se alguém levantar a voz para minha esposa, vai se ver comigo, vai sair na porrada, está escutando? Porque vocês chegaram depois dela, vocês vão embora antes dela, e se vocês estragar ela e deixar uma mulher estragada para mim, acabo com a vida de vocês. A partir de hoje, se levantar a voz, vai sair na porrada comigo. Nunca mais desrespeitaram uma psicologia interessante. Deus me deu uma unção de psicólogo naquele dia, foi uma coisa extraordinária. Eu disse, no meu teto ninguém desonra a mim ou a minha esposa. O que é isso? Fala baixo com a tua mãe. Querido, eu sou de um tempo que eu apanhei de cinto, de chinelo, de vara, de fio, de unha. Já apanhou de unha? Minha mãe virava a mão assim, nós éramos 4, então imagina, 8 pernas do banco de trás do Fusca verde, imagina, 8 pernas, ela virava a mão assim, e a unha grande, o que pegasse pegou, era só desviando a perna,
Um fazia bobagem, 3 levava. Cara, cada unhada arrancava uma lasca. Não é exagero. Mas a gente aprendeu a respeitar. A gente aprendeu honra. Querido, guarda o que eu vou te dizer. Se você ama seu filho, ensine o seu filho a te honrar. Porque senão as coisas vão mal na casa dele e eles vão morrer cedo. Mas se você quer atrair favor, ensine a honra, porque tudo vai correr bem, e vida longa com saúde terá sobre você e a sua casa. Segundo princípio, zelo pela casa de Deus. Eu vou ler um texto grande, mas você vai me acompanhar e vai entender ele claramente. Ageu capítulo 1, versículo 3. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por mim, por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos exércitos: veja onde os seus caminhos os levarão. Vocês têm plantado muito e colhido pouco, falta de favor. Vocês comem e não se fartam, falta de favor, não tem favor. Bebem e não se satisfazem, não tem favor. Veste, mas não se aquece, não tem favor. Aquele que recebe salário, recebe para colocar numa bolsa furada. Meu Deus, não tem favor aqui. Assim diz o Senhor dos exércitos: veja onde os seus caminhos os levarão. Suba ao monte para trazer madeira, construa o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, tinha uma expectativa alta, mas eis que veio a ser pouco, e o pouco que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. Quer dizer, foi pouco e ainda sumiu. E por que o fiz? Pergunta o Senhor dos exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, falta de favor. A terra deixou de dar o fruto, falta de favor. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho e o azeite, e tudo mais que a terra produz, falta de favor. E também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Olha o que é isso. Vocês moram em algo e cuidam, mas vocês não cuidam da casa do Senhor. Quer atrair favor de Deus sobre a sua vida? Tenha zelo pelo templo do Senhor. Tenha zelo pela casa do Senhor. A partir aí de maio, mais ou menos, a gente vai construir um prédio aqui, é toda a administração e toda a estrutura de escolas e berçários e tudo para a igreja, são 7 andares, daquela parede para lá. Então ali tem a administração. Então o que nós fizemos? Fizemos uma reforma aqui, para colocar uma parte, e construímos uma sala bem grande em cima do banheiro das mulheres, que é uma outra parte. Mas a gente só vai começar em maio, quando for demolido. Já fizemos, para quem passa ali, vê, tem uma escada, tem uma sala grande, mas não tem porta, porque a gente ainda não está usando. Essa semana um membro da igreja chegou para mim e disse assim: pastor, eu tenho uma empresa de esquadrias. Pastor, não tem lógica, na minha casa nunca ficou uma sala sem porta, e eu não aguento mais entrar na igreja e ver aquela sala com porta. Eu posso fazer a porta daquela sala? Eu falei: deve, filho. Deixa Deus te usar, vai lá, faz a porta, o portal, faz o que você quiser. Ele falou: pastor, nunca na minha casa um cômodo ia ficar sem uma porta. Não importa se está usando ou não, tem que ter porta. Queria saber o nome da empresa dele, porque eu queria até fazer propaganda aqui hoje. Porque tem que comprar numa empresa dessa. Porque sobre essa empresa cairá a favor de Deus. E Deus multiplicará o lucro desta empresa. Sabe, tenha zelo pelo estacionamento, pela pintura, pelos banheiros, pelo outro estacionamento, pelas portas, sabe, cada propósito, cada campanha, cada situação, olha para isso como se fosse a sua casa, sabe, quando você tiver zelo, você vai
atrair favor de Deus sobre você e a sua casa. Terceiro princípio, servir ao próximo. Mateus capítulo 6, versículo 3 diz: mas quando você der esmola, que a mão esquerda não saiba o que a mão direita está fazendo, de forma que você preste a ajuda em segredo, e o seu pai que te vê, e vê o que é feito em segredo, o recompensará. Quer atrair favor de Deus? Quer atrair favor sobre você e a sua casa? Sim ou não? Sim ou não? Já desistiram? Sim ou não? Quer viver a abundância? Quer viver uma colheita extraordinária? Ajude teu próximo. Sirva teu próximo. Às vezes uma pessoa tem uma necessidade. Às vezes a necessidade é tão pequena. É um remédio, é uma cesta básica, é um pão, é uma visita, é uma carona. Às vezes é uma oração, é ouvir o problema daquela pessoa. Você tem o que as pessoas necessitam. Estende a mão. Olha o que a pessoa precisa. Faça algo por alguém. Isso é ser cristão. Quando você faz algo para alguém, não precisa anunciar o que você está fazendo, não. Você vai atrair favor de Deus. Olha só, Jó capítulo 42, versículo 10, o homem estava pobre, estava doente, estava sem casa, sem família, perdeu a família, perdeu tudo, e aí o texto diz, depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou o quê? Próspero, tornou próspero, novamente o prosperou, e lhe deu o dobro de tudo que tinha. Querido, veja, tem pessoas que têm uma necessidade que para você não é nada. Tem gente que precisa de uma ajuda financeira, uma ajuda emocional, precisa de uma oração, de uma visita, de uma carona para vir à igreja, de você cuidar do filho dele, para ele levar a mãe dele no médico. É algo tão simples quando você faz algo por alguém. Deus te torna, meu Deus do céu, alguém quer viver favor de Deus, a graça abundante de Deus? Alguém quer colocar a mão sobre algo essa semana e Deus te dar não o que você pediu, mas além do que você pediu? A Bíblia diz que os caminhos dele são maiores que os nossos. A Bíblia diz que os pensamentos dele são mais altos do que o nosso, para nos dar o fim que a gente deseja. A Bíblia diz que ele nos dará muito além daquilo que a gente pediu e pensou. Ou seja, eu pensei em algo, eu tive um sonho, eu nem pedi, mas ele diz, eu vou te dar o que você pensou, e vou te dar mais ainda do que o que você pensou. Alguém quer viver este favor? Aonde a gente encontra ele? Aonde a gente vai encontrar esse favor? Aonde esse favor de Deus abundante está? Aonde? Quando você ajuda alguém, quando você cuida do templo, quando você honra seu pai e a sua mãe. Esse favor está a seu alcance, é uma decisão. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que tudo que você fizer por alguém, Deus te prosperará e te dará o dobro do que você espera. Amém. Quarto princípio, anunciar o evangelho de Jesus. Provérbios 11:30, o fruto da retidão é a árvore de vida, e aquele que conquista almas é o quê? Sábio. Aquele que conquista almas é sábio. Aqui na igreja tem 6 ministérios de multiplicação que trabalha com evangelismo. Homens, mulheres, casais, jovens adultos, jovens e adolescentes. Cada um desses ministérios separaram 20 pessoas. 20 pessoas. 20. E de 14 de fevereiro a 15, 20 aí de março, em 30 dias, cada ministério tem um propósito.
essas 20 pessoas vão trazer 400 pessoas novas na igreja. Não, você não escutou. 400 pessoas novas na igreja. Ou seja, os 6 ministérios em 30 dias vão trazer 2.400 pessoas novas na igreja. Olha para a igreja agora, olha, eles vão trazer em 30 dias um pouco mais do que isso que você está vendo aqui agora. Sabe o que é isso? Sábios. Vão prosperar no casamento, na saúde, nas finanças, na profissão, em tudo. Só que isso está a seu alcance, você pode. Ah, pastor, eu não sei fazer isso. Ah, pastor, eu não consigo fazer isso. Ah, pastor, é difícil. Eu quero ler algo para você que eu recebi hoje. Recebi hoje, pela manhã. Eu quero ler algo que esse homem me escreveu hoje pela manhã. Durante a Covid, o ano passado, o filho dele, de 30 e poucos anos, recém-casado, com 2 criancinhas pequenas, pegou Covid e morreu. E logo depois, a mãe dele pegou Covid e morreu. E o que ele escreveu para mim hoje foi: bom dia. Hoje não fui ao culto da manhã, mas à noite irei. E meu coração está vibrando, pois irei acompanhar 4 famílias que tenho convidado há algum tempo e combinamos de ir à noite à igreja. Consegui vencer a dor dilacerante que estava sentindo até 2 semanas atrás. Hoje tenho outro sentimento, saudade do meu filho. É um sentimento mais ameno. Durante um louvor, no verão gospel, o Espírito Santo sussurrou no meu ouvido que Ele me amava, mesmo eu estando bravo com Ele, que Ele entendia meu sentimento. Ali algo mudou dentro de mim, e eu decidi voltar a fazer aquilo que sempre foi combustível para a minha vida: falar do amor de Jesus para as pessoas. Estou falando de uma pessoa que viu seu filho de 37, 35 anos morrer, e os seus 2 netinhos estão lá órfãos, que viu a sua mãe morrer com Covid. E o que ele está dizendo? Superei a crise, mas não posso parar de fazer o que eu nasci para fazer: ganhar pessoas para Cristo. Sobre ele, sobre a casa dele, eu profetizo vida longa e saúde. Ele verá os seus netos sendo homens grandes de renome e prósperos nessa terra. E as pessoas que ele traz aos pés da cruz, sobre a vida dele haverá prosperidade financeira, e Deus dará o dobro de tudo aquilo que ele perdeu. Você quer o favor de Deus? Você pode. Você pode. 5º princípio, a lei da semeadura. Essa, olha para mim, não tem explicação, não tem o que explicar. Essa é só ler, não precisa explicar. Gálatas 6:7. Não se engane, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ele. Tudo que você planta, você também vai. Ponto. Quer favor? Quer favor de Deus? Quer favor de Deus em abundância? Semeia. Basta semear. Eu criei os meus filhos ensinando eles esse princípio, e eu dizia isso à minha esposa: a minha garantia é que eles servem a Deus e conhecem os princípios. Eu não preciso me preocupar com nada. Tudo vai bem na vida deles, porque o favor de Deus vai acompanhar eles. Não importa qualquer área que você semear, você atrairá favor, atrairá uma colheita poderosa. Eu nunca me esqueço, há muitos anos atrás, num seminário que eu estava fazendo aqui, e eu ia falando, isso foi um dia inteiro, e eu fazia pergunta, e uma garota lá atrás respondia. E eu fazia pergunta, e a garota respondia. Eu fazia pergunta, e só ela respondia. Eu falei: meu Deus do céu, o que essa garota tem? E eu tinha ganhado uma caneta Montblanc, uma caneta muito bonita, muito boa, e de repente no meio daquilo eu disse assim: garota, vem cá.
Eu quero semear essa caneta na sua vida, como sinal de crescimento e prosperidade, porque Deus vai te honrar e te prosperar. Descobri depois que ela trabalhava no supermercado fazendo aqueles cartazes, banana, 59 centavos. Ela pintava aqueles cartazes, era isso que ela fazia. Essa garota dispara e entra na TAM como comissária de bordo. Cresce, chefe de comissária internacional. Era um voo por mês para Londres, um voo por mês para Nova York, ganhando muito bem, todos os benefícios, e a vida dela deu um salto. Um dia ela me telefona: pastor, eu posso colocar pessoas dependentes de mim aqui na TAM? E Deus colocou algo muito forte no meu coração, colocar o senhor e a pastora como meus dependentes. O senhor aceita? Eu disse: eu vou pensar. Eu falei: lógico, querida, que eu aceito. Eu tenho direito ao quê? Não, o senhor pode viajar o mundo inteiro e só paga a taxa de embarque, R$100 e poucos. Eu falei: eu vou precisar pensar mesmo. Essa garota colocou, eu e a minha esposa passamos mais de 2 anos viajando dentro do Brasil e no mundo, pagando só uma taxa de embarque. Gente, já teve dia de eu falar assim: amor, vamos passar o final de semana em Orlando? Vamos. A gente entrava lá, 100 e pouco, avião, dormia dentro do avião, comia no avião, aí ficava em Orlando lá sexta, sábado, domingo, pegava o avião, voltava, comia dentro do avião, dormia dentro do avião, economizava. Era mais fácil para mim e para minha esposa, mais barato passar um final de semana em Miami do que passar em Balneário. Esse silêncio tem um ar de inveja. Sangue do Cordeiro. Senti uma coisa ruim agora. Sai, urucubaca. Meu Deus, filho. Jesus amado. Parece que é uma coisa ruim assim aqui agora. Levanta a tua mão e diga: eu posso atrair favor através da lei da semeadura. Oh, meu Deus do céu, é tão simples isso, tão simples. Sexto, gratidão. E esse é poderoso. Salmo 37:4. Agrada-te do Senhor, seja grato a Ele por tudo que Ele é e fez, e Ele atenderá aos, diga alto isso, aos desejos do seu coração. Olha aqui, eu estou doente, eu oro, Deus me cura, glória a Deus, mas isso é necessidade. Eu estou endividado, eu oro, Deus faz um milagre, eu pago a dívida, maravilhoso, mas isso é necessidade. Ele não está dizendo que Ele vai suprir sua necessidade, Ele está dizendo que Ele vai fazer o quê? Os seus desejos. Eu tenho esse carro aqui muito bom e tal, né, seminovo, 2021, mas eu queria mesmo, era uma SUV, um carro esporte, um conversível zero. Você não precisa disso, mas é desejo. A gratidão atrai favor de Deus e dos homens. E o que eu vou dizer aqui, eu não estou brincando. Seja grato ao teu Deus por tudo que você tem até o dia de hoje, independente dos problemas que você está passando. A sua gratidão deve ser maior do que a sua reclamação. Seja grato ao seu pai, à sua mãe. Seja grato ao seu marido, à sua esposa. Pastor, o senhor não conhece ele? Nem quero conhecer, e muito menos você, porque se ele é assim, imagina você, né? Que ele deve ser assim por sua causa. Querido, todo mundo tem defeito. Aprenda a ver as qualidades do seu marido, as qualidades da sua esposa, e seja grato, seja grato. Seja grato ao teu pastor que 24 anos te ensina as coisas. Seja grato aos seus líderes, seja grato às pessoas, seja grato ao seu patrão. Não seja inimigo do teu patrão. As coisas vão mal nos negócios porque você é inimigo, você vê o teu patrão como teu inimigo que está te explorando. Seja grato por ele ter te dado uma oportunidade de emprego. Seja grato às pessoas que te cercam. Seja grato às pessoas que te ajudaram lá no início da sua vida.
Às vezes no início da sua vida alguém te deu carona para estudar, às vezes alguém te deu um prato de comida, às vezes alguém cuidou do teu filho para você poder trabalhar. Isso não significa nada, mas a gratidão, a gratidão deve ser expressa com atitude, não palavras. O que significa ações de graças? Atitudes de gratidão, ações, atitudes de gratidão. O que é isso? Hoje você está bem financeiramente? Reparta um pouco do que você ganhou com aquelas pessoas que te ajudaram a chegar até aqui. Talvez aquela pessoa não fez nada demais, ela ia para aquele lugar e ela te dava carona, mas sem aquela carona você não teria chegado onde você chegou. Hoje você está bem? Compre algo, reparta o que você ganhou com essa pessoa. Essa atitude de gratidão atrairá favor de Deus sobre a sua vida e até os seus desejos, Ele trará existência sobre você. Alguém está entendendo isso? Que o Espírito de Deus traga a sua memória. Que o Espírito de Deus traga a sua memória. As pessoas que te ajudaram para você chegar até aqui. Talvez você não as veja há muito tempo, mas que você tenha uma atitude de ações de graça, uma atitude de gratidão, expressa por atitude e não só por palavras. Sétimo e último, e a gente termina aqui. Quer favor? Quer atrair favor? Honre a Deus. Honre a Deus. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Honrarei aqueles que me honram, diz o Senhor, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. O que é honrar a Deus? Honrar a Deus é o que você fala quando não está dentro da igreja. É o que você fala onde você trabalha, onde você estuda, na roda dos seus amigos ou na sua casa. Honrar a Deus é o que você vê quando você não está dentro da igreja. Honrar a Deus é poder pegar seu celular e colocar aqui e mostrar tudo que você olha, tudo que você procura e tudo que você escreve. Se pode passar aqui, você honra a Deus. Honrar a Deus é falar de Jesus para as pessoas, é ter caráter, integridade e honrar o nome de cristão que você carrega. Honrar a Deus, aí a gente volta de novo, que na cultura ocidental não existe isso, mas na cultura oriental existe. Ninguém entra num templo depois que o culto começa. Isso é honrar a Deus. Ninguém sai de um templo antes que a cerimônia se encerre. Tem gente que vem à igreja uma vez por semana, fica 1 hora dentro do culto e agoniado para sair rápido antes do culto terminar. 1 hora por semana. Você não está honrando a Deus. Era melhor você ter ficado em casa e não vindo. Minha mãe me levava para a igreja quando eu era pequeno, por obrigação, porque eu não tinha vontade nenhuma de ir. Minha vontade de domingo à noite ficar em casa e assistir os Trapalhões. Começava às 7 horas da noite. Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Didi, Mocó, Sorrisal, Colesterol. Você está rindo é porque você é velho. Quem riu é velho. Aí eu ia para a igreja desse jeito. Ah, não, mãe. Aí eu sentava no culto. Ah, mãe, eu estou com dor. Dor não sei do que, né? Estou com dor. Ah, mãe, eu estou com sono. Ela dorme. Melhor você dormir na cadeira do que ficar em casa. Ah, mãe, eu quero fazer xixi. Hora que terminar o culto. Em 1 hora todo mundo segura o xixi. Eu nunca me esqueço uma vez que o pastor contou uma história, e aquela história virou uma chave. Ele disse que tinha um garoto que vinha a todos os cultos, mas nunca prestava atenção. Um dia esse garoto estava vindo à igreja, e uma senhora tentando tirar a água do poço, e não conseguia, era uma senhora idosa. Ele tira a água para ela. Arrebenta a corda, ele conserta a corda, quando ele tira, entrega para ela, estava pesado, ele disse, eu levo na tua casa, levou, quando terminou tudo aquilo, tinha acabado o culto, escola dominical, tinha acabado. Passado um tempo ele morre, chegou no céu, São Pedro, pega lá a lista, diz, estou vendo aqui que você foi, durante a sua vida, uma vez no culto. Ele diz, não, você está enganado, eu ia todo domingo. Ele disse, não, aqui está dizendo que você foi uma vez no culto.
Aquele dia que você parou no posto, tirou água, ele falou, não, está enganado. Aquele dia eu não fui no culto. E ele disse, não. Aquele foi o único dia que verdadeiramente você cultuou a Deus, servindo alguém. Porque os outros, você só estava de corpo presente. Ninguém deixa de vir ao culto. Gente, hoje é domingo, primeiro dia da semana. A gente tem que estar diante do altar de Deus para receber a bênção, a graça e o favor de Deus, para enfrentar a semana, para ser abençoado, para ter uma semana próspera. Tem gente que deixa de vir ao culto por qualquer coisa, por um amigo, por uma praia, por qualquer coisa. Isso não é honrar a Deus. Chega depois, sai antes, isso não é honrar a Deus. Está lá fora, é palavrão, é promiscuidade, pornografia. Isso não é honrar a Deus. Honrar a Deus é você ter Ele em primeiro lugar. E as coisas dEle sempre em primeiro lugar. Quando você honra a Deus, você atrai favor de Deus sobre você e a sua casa. Você quer atrair favor de Deus? Honre seu pai e a sua mãe. Cuide do templo. Ajude as pessoas. Quer viver o favor de Deus? É uma decisão. Aquilo que você decidir, você vai atrair favor. E eu quero liberar uma palavra profética sobre você e a sua casa, sobre os seus filhos, sobre o seu trabalho, sobre o seu dinheiro, sobre os seus negócios. O favor de Deus será de forma abundante, e Deus te prosperará e te dará o dobro de tudo aquilo que você sonha ter. Recebe essa palavra da parte do Senhor, em nome de Jesus.